Turma, agora a gente vai estudar os forames e os canais que estão dentro do crânio e os seus conteúdos. Lá no Atlas 3D, a gente viu alguns desses canais e alguns destes forames, e aqui eu vou descrever para vocês a partir das vistas em especial. Então agora a gente vai ver a vista anterior, quais são estes forames e canais e os conteúdos que por eles passam, ok? Olha, de início parece ser muita coisa, mas vamos com calma, eu tenho certeza que vocês vão gravar, tá bom? Se for necessário, pause o vídeo e faça suas anotações. Vamos lá! Aqui, na vista anterior, a gente viu que existem bordas na cavidade orbital, lembra? Borda superior, borda inferior, borda lateral e borda medial. Na borda superior, tem duas estruturas, dois acidentes ósseos aqui no osso frontal que são importantes. Um parece que é um trincadozinho da borda superior, é só uma entradazinha, que é chamada de incisura frontal. E o outro mais medial é um forame fechadinho, que é um forame supraorbital. Vamos ver então o que passam por essas estruturas. Na incisura frontal, que é esse quebradinho aqui na lateral, passam vasos e, vou ficar do lado de cá, vasos e nervos supratrocleares. Supra de superior, tá? Supratrocleares. Não venha me dizer que minha letra é feia. Pelo amor de Deus, hein? Tô me esforçando aqui. Vasos e nervos supratrocleares. E no forame supraorbital? No forame supraorbital passam vasos e nervos supraorbitais. Isso mesmo. Supraorbitais. Ó, até aqui tá fácil. Próximo forame é aqui o forame infraorbital. Vai lá no Atlas de novo. Veja a vista anterior. Vejam que tem dois furinhos aqui no osso maxilar próximo do zigomático. Estes dois furinhos são chamados de forames infraorbitais. Nestes forames infraorbitais passam vasos e nervos infra o que, gente? Infraorbitais. Vasos e nervos infraorbitais. Agora a estrutura seguinte é a fissura orbital superior. Dentro da cavidade da órbita, lá no fundo, existe um rasgadinho, na verdade são dois, um superior e um inferior. Esse superior parece um símbolo da Nike invertido, é isso mesmo, símbolo da Nike invertido. Essa fissura orbital superior permite a passagem dos nervos cranianos que basicamente movimentam o globo ocular. Então a gente tem a passagem ali dos nervos cranianos do terceiro par, que é o óculo motor, o quarto par de nervo craniano, que é o troclear, o sexto par de nervo craniano, que é o abducente, e passa também o ramo, que é o ramo oftalmico do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que é muito comentado na área clínica, vocês já ouviram falar em nevralgia? O trigêmeo, ele tem 3 ramos, e o ramo oftalmico passa aqui, na fissura orbital superior. Então, ramo oftálmico do quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. E o que passa na fissura orbital inferior? Aí eu vou fazer o rasguinho aqui, olha, para baixo. O que passa nessa fissura? Passa o nervo, que é o ramo maxilar do nervo trigêmeo, a artéria maxilar e nervo zigomático. Então, a gente vai colocar aqui, olha, ramo maxilar do quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo, a artéria maxilar e também o nervo, e eu vou colocar aqui, ó, nervo zigomático. Certo?
E agora a gente tem forame mentual, que são os dois forames que estão no corpo da mandíbula. Forame mentual permite a passagem de vasos e nervos mentuais. Fica fácil também. Vasos e nervos mentuais. Por fim, canal óptico. Canal óptico é circular, é uma bolinha que existe lá no fundo da cavidade da órbita, perto da fissura orbital superior. Nesse canal óptico nós temos duas estruturas. Primeiro é a artéria oftálmica, extremamente importante para toda a estrutura ocular. E depois a gente também tem, além da artéria oftálmica. Ixi, gente. Deu para ver aqui que fez uma barriguinha? A artéria oftálmica mais o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, tá bom? Segundo par de nervo craniano, vou colocar aqui entre parênteses, que é o nervo óptico. Então aqui a gente tem a descrição das estruturas que passam, vasos e nervos, que passam pelos forames e canais na vista anterior. Eu, particularmente, prefiro gravar quando eu enxergo o crânio inteiro, e aí eu imagino os orifícios e imagino mesmo, tá? Tudo que está saindo ou entrando por cada um desses buraquinhos. Fica mais fácil para eu gravar. Mas você vai descobrir o seu método, tá? Acho legal você imprimir uma figura de atlas e rabiscar e colorir e assim gravar todas essas estruturas. Agora, como um passe de mágica, nós vamos trocar esse quadro para a próxima vista. Bom, então aqui a gente está na vista inferior e vista interna de crânio, tá? Nós vamos fazer o mesmo estilo. Vamos escrever todos os conteúdos dos forames. O primeiro é a lâmina crivosa do etimoide. A lâmina crivosa do etimoide, ou cribiforme, está na vista interna, na fossa anterior do crânio, perto da crista galli. Lembra daquela crista que parecia uma crista de galo? Do lado tem duas lâminas cheias de furinhos. Por elas passam ramificações do nervo, que é o primeiro par de nervo craniano, nervo olfatório. Então aqui, nervo vou trocar, olfatório, primeiro par de nervo craniano. Depois nós temos forame redondo. Lembrando que o forame redondo a gente só enxerga na vista interna de crânio. Quando você pega o crânio e olha a vista inferior, ele não perfura, ele não transpassa o crânio. Então a gente não enxerga na vista inferior, só na vista interna. O que passa no forame redondo? No forame redondo, a gente tem a ramificação do nervo maxilar, do ramo maxilar do nervo trigêmeo. Então, é o ramo maxilar do quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. Depois do redondo, tem um inferior a ele, que é o oval. E nesse oval, a gente tem o ramo mandibular do quinto par de nervo craniano. Vamos dar sequência. Depois tem um bem pequenininho que chama forame espinhoso. O que passa no forame espinhoso? Passa a artéria meníngea média. Meníngea média. Depois nós temos forame lácero. O forame lácero, ele é obliterado no vivente, mas ele está associado com a artéria carótida interna. Tá? Ele tem relação com a artéria carótida interna. E vocês vão ver a origem dessa artéria lá na aula do sistema circulatório. O forame carótico é um forame que a gente só enxerga na vista inferior. Quando eu olho o crânio por dentro, na vista interna eu não vejo. Quando eu olho na vista inferior, sim, a gente visualiza o carótico e ele permite a passagem da artéria carótida interna. Forame jugular é um forame grande que permite a passagem de
de 3 nervos cranianos: glossofaríngeo, vago e acessório. É o 9º, 10º e o 11º par. 9º, 10º e 11º par de nervo craniano, glossofaríngeo, vago, acessório e a veia jugular interna, mais veia jugular interna. Meato acústico interno, que está dentro daquele poro, que está dentro daquele rochedo do temporal, ele permite a passagem de 2 nervos cranianos, do nervo facial e do vestíbulo coclear. Então, aqui é do 7º par de nervo craniano e do 8º par de nervo craniano, facial e vestíbulo coclear. Canal do nervo hipoglosso permite a passagem do 12º par de nervo craniano, que é o hipoglosso. O forame magno, que é o maior forame do crânio, ele permite a passagem da medula, né, da medula espinal, com as suas meninges e vasos, né, ramificações de nervos e ramificações de nervos. Então, aqui eu vou colocar medula, meninges, tá? Além de nervos. E o forame estilomastoide, que é o forame que está localizado entre o processo mastoide do temporal. Lembra que eu falei que a gente consegue palpar o forame mastoide? Então, vocês vão palpar aqui, ó, atrás do pavilhão auricular tem uma elevação, que é o processo mastoide. Entre o processo mastoide do temporal e o estiloide tem forame estilomastoide. E ali passa o 7º par de nervo craniano, que é o nervo facial, tá bom? Então, aqui o 7º par, que é o nervo facial. E assim a gente encerra a descrição de todo o conteúdo que permeia, que perfaz ou transpassa todos estes canais e forames. Então, de novo, uma dica que eu dou para vocês: faça um mapa mental, pega um papel, uma folha, escreva as principais informações que vocês adquiriram com essa aula. Para gravar o que passa no forame, eu prefiro fazer assim: eu imagino o crânio e localizo todos estes canais. E dali, o meu cérebro ele já constrói um mapa do que está saindo daquele buraquinho ou o que está entrando. E aí eu consigo gravar com mais facilidades, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos!